Hebreus capítulo 11, verso 6. Você deve sabê-lo de cor, mas vamos ler a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos te louvar e te agradecer nesta noite e pedir a tua bênção. Nós já estamos abençoados por tudo que já aconteceu aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem mais para nós. Fale conosco, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, destapa os nossos ouvidos e ajude a nossa fé. Senhor, que nesta noite, ao ouvir a tua voz, nós tenhamos força de tomar atitudes. No nome de Jesus, amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa canção que cantamos agora por último, Aclame ao Senhor, ela é linda, né, irmãos? Ela faz a gente se sentir realmente quem nós somos. Nós somos muito pequenos, irmãos, diante da grandeza tremenda do nosso Deus. E nesta noite de quarta-feira, uma noite muito especial, e acredito que Deus vai falar conosco. Já está falando, né, com tudo que está acontecendo, mas eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Durante muitos anos, irmãos, eu contei para vocês uma experiência que eu tive com uma amiga, que se tornou uma irmã, que se tornou uma grande amiga. Eu contei da experiência das batatas, lembra? Quem já ouviu muito e sabe de cor e salteado? Mas se eu der uma pincelada para você, você não vai ficar triste comigo? Kátia, com todo respeito, eu vou me dirigir à sua mãe, que já não está mais aqui conosco, né? Mas um tempo atrás, pastores, irmãos, nós estávamos trabalhando lá na igreja, em Peúna, pelejando, fazendo a obra de Deus. E quando a gente está empenhado em fazer uma obra, a gente não pode se distrair. Se você se distrair, você pode perder o foco e a sua força diminuir, porque aí nós corremos o risco de ouvir vozes que não são para ser ouvidas, e nós temos que ouvir aquele que tem uma palavra de ordem ao nosso coração. E a igreja trabalhando, e aparentemente nós não víamos muito resultados. Sabe quando você vai fazendo o seu melhor, a sua mocidade, você dando o seu melhor, e os anos vão passando, e você fala assim, nossa, mas já era para estar lá na frente, mas não aconteceu. O fato de a gente pensar às vezes que não aconteceu, não quer dizer que não está acontecendo. Porque Deus está não só trabalhando, Ele está forjando em nós um espírito de fortaleza. Irmãos, nós não podemos servir a Deus com uma natureza natural. Nós temos que matar a nossa velha natureza e nascer homens e mulheres novos. Nós temos que ter uma nova identidade em Deus, porque nós temos a nossa genealogia, mas nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. E nessa época, nesse período, essa irmã, hoje vocês já sabem que é a irmã Irene, ela partiu para o Senhor agora recentemente, ela me chamou e contou algo que ela viveu. Ela já estava aposentada, ela e o marido, e ela estava precisando e o dinheiro era muito curto, final de mês, a aposentadoria já era pouco, e estava muito curto. E ela levantou de manhã com o hábito de fazer o seu devocional. Ela tinha hábito de ler, de orar e ficar a sós com Deus. E naquela manhã ela queria comer batatas, ela queria ter algumas batatas para fazer para o almoço, mas ela não as tinha. E ela se levantou da onde ela estava e foi no quintal e olhou para o céu e disse assim, oh meu Deus, se hoje eu tivesse algumas batatas, eu iria fazê-las, eu iria fatiá-las, temperar e colocar no forno, elas iriam ficar deliciosas.
Mas ela falou, ela pensou e entrou para dentro. Foi lá terminar o que ela tinha que fazer. Quando ela estava guardando as suas coisas, a vizinha bate, chamando pelo nome. Eu sei até o nome da vizinha, conheço a vizinha, olha isso. E ela bateu lá, ela disse, olha, o meu marido é caminhoneiro. E ele estava voltando de viagem, passou na estrada e comprou um saco de batatas. E é muita batatas. Ai, que exagero, meu marido comprou muito. E eu selecionei as melhores e vim trazer para você. Aquela irmã pegou o saco de batatas. Foi agradeceu assim bem curtamente, porque a estrutura dela já não estava dando. Ela pegou as batatas e levou para a cozinha, pôs em cima da mesa e voltou para a presença de Deus, aonde ela estava. E ela chorou muito. Ela pediu a Deus que a perdoasse. Ela disse, o Senhor me perdoe, porque eu estou passando os anos da minha vida de joelho, orando, tenho calos no joelho, estou aqui dedicando a minha vida ao Senhor, mas parece que eu estou orando da boca para fora. Eu não estou acreditando no meu coração que o Senhor é poderoso para ouvir e fazer coisas surpreendentes. Mas isso acho que só aconteceu com ela, né, irmãos? Não com a gente. Quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos? Quantas vezes nós passamos tempo da nossa vida na presença de Deus, falando de Deus, achando que conhecemos o Senhor, conhecemos as suas coisas, e na verdade, é tudo muito raso, é tudo muito superficial. E nesta noite de quarta-feira, nós estamos aqui reunidos em oração e jejum, para que haja uma manifestação de milagres, para que cadeias se rompam, para que grilhões sejam estilhaçados, destruídos em nome de Jesus, para que famílias inteiras, homens e mulheres de negócio, empresários, que porventura estejam abatidos, precisando de uma estratégia. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo, e ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite. Não adianta só falar, é hora de acreditar que aquele que está ouvindo a nossa oração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Olha o que diz a palavra no profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4. Desde a antiguidade, não se viu e não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Essa palavra é verdadeira. A Bíblia diz, ali você vai lendo Timóteo, ali diz assim, essa palavra, ela é digna de toda aceitação, ela é apta, ela é poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Para homens comuns, é um livro comum, é um livro qualquer. Mas quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós começamos a ouvir a pregação da palavra, não importa de que forma, de que meio você começa a ouvir, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra, ela não volta vazia. Quando a palavra é lançada, ela é designada, ela é lançada para trabalhar em nós, segundo a nossa necessidade. Por exemplo, Ju, a palavra está sendo falada agora, é uma palavra, e cada um de nós aqui temos uma necessidade, cada família tem uma necessidade, mas o Espírito Santo, Patrícia, Ele é poderoso. Eu me emociono, irmãos, quando eu falo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Quando Jesus foi levado aos céus, Ele disse, eu vou voltar para o Pai, porque cumpriu a minha missão, terminou o meu prazo aqui. Mas não se preocupem, João capítulo 14, não se preocupem, não se desesperem. Eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar para vocês. E quando o lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Mas não se desesperem, porque eu não vos deixarei só.
Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. Olha isso. Então, quando Jesus foi, ele disse: eu vou, mas o Espírito de Deus vai estar aqui com vocês. Para quê? Para nos convencer do pecado, do juízo, irmãos. Para nos convencer. Quem é que está convencendo o homem nos dias de hoje? Quem sempre foi que convenceu? Há alguns anos, as pessoas falavam que o evangelho ainda era pouco pregado, ou mais difícil de ser pregado, ou ainda estava ganhando a sua força. Os religiosos, os críticos diziam: vocês vão lá, eles têm salinhas, eles vão fazer lavagem cerebral na sua cabeça, e você vai começar a dar glória a Deus e aleluia sem perceber. Irmãos, não tem salinha, não tem lavagem cerebral. O que tem em nós é o Espírito de Deus operando tudo e em todos. Olha que lindo, André. O Espírito de Deus está aqui. Ele sabe o que a Ju precisa, ele sabe o que você precisa, e ele sabe o que você precisa. Então ele vem de acordo com a minha necessidade. A palavra é uma, mas ele age segundo a nossa necessidade. E nesta noite de quarta-feira, eu pergunto para você: o que é que você está precisando que o Senhor ressuscite na sua vida? O que você está precisando que o Senhor traga à sua memória? Lembra, pastor Rafael, quando Jeremias estava diante daquela grande situação devasta de Israel, ele ora dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que nós como igreja temos trazido à nossa memória? Será que nós estamos somente nos alimentando de coisas que enviam para nós? Será que nós estamos somente nos alimentando de palavras persuasivas, palavras doces e mansas? Saibamos que a Bíblia diz assim em Apocalipse 3:19: eu, Senhor, eu repreendo e eu castigo a todos aqueles que eu amo. Irmãos, quando o Senhor, Ele nos chama e nos põe em disciplina, não é para nos matar, não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar. Quando o Senhor faz isso, não te avexe, não te preocupe, porque quando Deus vai tratar com a gente só enlouquece se a gente ficar ouvindo o que pessoas comuns falam. Mas se nós ficarmos no secreto de Deus, nós acabamos de cantar que no deserto nós vamos florescer. Irmãos, até em períodos difíceis, o Senhor está forjando em nós um espírito de fortaleza. Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. Deus está levantando um novo povo nos dias atuais. Homens e mulheres destemidos, homens e mulheres que têm necessidades, homens e mulheres que estamos longe de sermos perfeitos, mas o Senhor está dizendo: é em vocês que o meu poder vai se aperfeiçoar. Lembra quando Paulo disse que ele precisava de algo e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, nós estamos querendo ser quando você nina uma criança, mimado, bailando. Eu sempre falo isso. Se eu pudesse ter um poder da fita e retroceder, eu voltava no período que as minhas meninas eram pequenas. Que pena. Eu voltaria e eu daria mais colo para elas. Eu ia fazer elas nanar mais gostoso. Quando a gente é pai, quando a gente se torna pai e mãe, no auge da nossa vida, a gente está tão afoito, tão cheio de preocupações, de responsabilidades, de querer de mostrar resultados, que os que mais sofrem é os da nossa casa. Porque com os de fora, a gente é todo politizado, elitizado. Pois não tem problema, faz mal. E o dentro de casa: chega, agora deu, senta aí, aquieta-te. Nossa, então você era uma megera? Não era.
Acho que eu ainda sou. Natureza é coisa séria, viu? E eu lembro que, eu vou contar isso, porque está no meu espírito, mas eu quero testemunhar isso. Não estou contando isso para me vitimar, e nem para você ficar com dó de mim. Não é nada disso. Estou te contando para você saber, que lá no dia da sua prova, você não é o único que está passando por ela. Teve pessoas que já passaram, tem pessoas que estão passando, e irmãos nossos vão passar. Em qualquer lugar desse mundo, viu, irmãos? Em qualquer lugar desse planeta Terra, Deus trabalha com os homens e mulheres. Esse mês de março é o mês, dia 8, sexta-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E é bom a gente saber que tem um dia para nós. Mas nós sabemos que nós somos a mulher de Provérbios, irmãos. Nós somos mulheres que estamos sendo treinadas. Nós estamos sendo polidas, estamos sendo educadas. E não é só rindo, às vezes é chorando, irmãos. E a gente não é só de boa, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai se posicionando, negando a nossa natureza e vamos nos posicionando. Você deve já ter lido aquele livro, Só Tem Poder da Ação, só tem poder quem age. A gente não pode só ouvir, irmãos. O que ouve, entra num ouvido e sai no outro. Mas aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que pratica é o bem-aventurado. E é esses que nós somos os felizes da terra. Você não precisa fazer tudo, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber que Deus confiou a você um pedaço de um lugar, e aquele lugar você tem que cuidar. E eu lembro que, vou contar isso, eu lembro que as meninas eram pequenininhas, e Bruna era bem pequenininha, e uma manhã ela me viu chorando muito no quarto, e eu estava orando, e não atentei que ela era pequenininha e estava me vendo chorar. E quando eu estava terminando de orar, eu levantei, ela subiu em cima da minha cabeça. Que coisa boa. E ela disse assim: mãe, para de chorar. Falei: parei, estava chorando de felicidade. Oh. Ela falou assim: eu queria ser Jesus, mãe. Falei: por que você queria ser Jesus? Queria ser Jesus para dar para você tudo o que você estava pedindo para Ele. Eu achei tão bonito, uma fé tão genuína, tão inocente de uma criança falando para uma mãe, né? E eu estou te contando isso hoje, contei da irmã Irene, estou te contando isso, porque essa palavra de Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que nós temos que, 11:6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero que você despreze o que Deus tem dado para você. Eu quero ser uma boa mãe hoje, e dizer isso para você como um filho amado. Nós aqui no presencial e os irmãos no online. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastora, mas a minha fé é muito pequena. Não, independe. O Senhor não mede, não tem uma medida de fé. Ele nos dá uma medida de fé para todos. E cada um usa segundo a sua necessidade. Desde muito cedo, eu sempre quis ver Jesus curando e libertando pessoas. Eu acho que é fenomenal, irmãos, um homem trabalhar o dia todo e chegar em casa, cansado, com muitas coisas para resolver, mas a hora que ele tomar um banho, comer alguma coisa, ele pôr a cabeça no travesseiro e ele dormir. Isso é paz. E sabe quando a gente tem paz? Quando a gente tem Deus na vida da gente. Sabe quando a gente tem alegria, irmãos? Quando a gente não quer as coisas dos outros para a nossa vida. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, que existe um espírito maligno, só pode ser, irmãos, um espírito maligno que quer que a gente se compare ao outro. A gente quer comparar com aquele que tem mais, com aquele que está bem, com aquele que está arrebentando. Ouça isso. Todos nós podemos passar por isso, mas tem também um espírito de intimidação. Esse espírito de intimidação é aquele que você sabe
que você acredita. Você sabe que vai dar certo, você sabe que você tem que ir, mas você está intimidado, então você fica acuado, você fica preso, você fica assim, ó, eu não consigo, e você está aqui no culto do milagre, você é chefe de família, homem ou mulher, ouça, moça e rapaz, o que o Senhor está dizendo, esse espírito, ele não tem mais poder de ação na minha e na sua vida, porque nós temos o Espírito Santo, aquele que conhece as nossas necessidades, e a palavra diz que o Senhor quer, e está fazendo algo novo no nosso meio, e nesta noite eu quero te convidar, a se levantar em Deus e dizer, eu não vou passar a minha vida vivendo sem ter expectativa, sem ter sonhos. A gente não pode só viver de sonhos, mas quem não tem sonho, não pode chegar em lugar nenhum. Tem pessoas que têm sonho de adquirir, como disse a irmã, o Senhor deu um apartamento para ela no ano passado, e agora já deu um carro. Irmãos, tem gente, acredita você ou não, tem pessoas que passam a vida assim, ó, eu nunca tive nada mesmo, para mim tanto faz ter como não ter, nunca tive nada mesmo. Para, você está em Deus, você está debaixo de uma unção poderosa, você tem um Deus que trabalha em seu favor, a Bíblia diz que Deus trabalha em nosso favor, então o trabalhar de Deus se você acreditar, se você me buscar, eu vou diante de você, eu já abri caminhos, eu já fiz um povo passar no meio do mar, em terra seca, e eu sou poderoso para fazer de novo tudo isso, irmãos. Se nós cremos que Deus abriu o mar vermelho, nós podemos crer que Ele vai abrir a porta que você está precisando, mesmo que o coração do homem esteja endurecido, é Deus quem trabalha em meu e em seu favor, em nome de Jesus. Aplauda dando glória a Deus, diga, esse espírito não vai me parar. É como você ter que mandar um currículo, é como você pegar o currículo e falar, vou mandar, né? Vou ver o que vai dar. Não, eu vou fazer o meu currículo e eu vou mandar, e o meu currículo vai cair na mão da pessoa certa, e em nome de Jesus eu vou ser chamado, tratado, eu vou ter dinheiro, eu vou ter minhas necessidades supridas, eu vou auxiliar minha casa, eu vou acudir a minha casa. Deixa Deus tirar de dentro de você esse espírito de medo e de inquietação. Deixa Deus tirar. É Deus quem trabalha por nós. Glorabasa. Sem fé é impossível agradar, mas é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele é quem abençoa. Deus quer nos abençoar. Quantas vezes eu perdi bênção porque achava que todo mundo merecia, menos eu. Não é por merecimento, não é pelo seu sobrenome, não é pela casa que você mora, não é pela roupa que você usa, não é pelo destaque que você tem, é segundo a sua necessidade. Ah, o meu pai nunca teve. Não, eu não estou falando para o seu pai, eu estou falando para você. Ah, mas os meus avós tinham e caiu tudo por terra. As maldições que estavam lá, elas já foram anuladas através da cruz, do sacrifício de Jesus, por mim e por você. Nesta noite de quarta-feira eu quero convidá-lo a fazer valer a pena o sacrifício da cruz. Receba o perdão dos seus pecados. Se você sente peso de pecado, se você sente cordões que te prendem, se você sente emaranhado na sua vida, pastora, quando eu penso que eu vou romper, eu não rompo. Hoje, pela fé, você rompe em nome de Jesus. Você tem que se dar uma chance. Pastor, eu estou igual o doente, aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Ele ficou ali 38 anos. E havia uma palavra que toda vez que a água se movia, quem se jogasse primeiro era curado.
Passou todo esse tempo. Quando Jesus chega a Eli, Jesus vai onde ele está. Um pobre, um farrapo de homem, miserável, enfermo, sem esperança, sem expectativa. Jesus fala para ele: o que você quer? Quando Jesus fala para ele o que você precisa, era só para ele falar o que ele precisava. Mas ele foi atacar, ele disse: eu estou aqui há tanto tempo, só que quando chega a minha vez, alguém entra na frente e eu perco a chance. Foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou: o que você quer? Era só ele falar assim: eu quero ter o meu corpo restaurado. Eu quero ter os meus joelhos, meus artelhos, eu quero meu pé, eu quero a minha perna de volta, eu quero voltar a andar. Tem muita gente andando, mas que está parada. Você precisa andar. A sua casa precisa que você ande. Tem muita gente com sonhos e projetos engavetados. Eu sempre, o pastor está aqui na minha frente, e vocês sabem a responsabilidade que é pregar na frente do pastor. Quando vocês virem pastores vir aqui dizer assim, ó, a responsa de pregar na frente do pastor, vocês não pensam que é brincadeira, não, é sério. Eu vou te dizer algo. Há muitos anos, Márcia, eu disse para o pastor: a pessoa que não gasta tempo se organizando, ela gasta tempo procurando. E eu orava dentro da minha casa. A minha casa era contrapiso. Você acredita que tinha um cômodo da minha casa que a gente não fez o contrapiso? Ficou na terra. Mas aí a gente foi lá morar lá. Quando a gente estava morando no contrapiso, nossa alegria era tanta que a gente viu a importância de falar: não, aqui nós íamos fazer um detalhe aqui, esquece o detalhe, joga um cimento aqui, daqui a pouco vai vir um porcelanato, daqui a pouco vai vir uma banheira. Eu não lembro de ter entrado na banheira muitas vezes, mas uma banheira veio. Tem muitas coisas que a gente quer. Tem muitas coisas que a gente quer para ser feliz. Você não vai ser feliz porque você tem coisas. Você tem que ser feliz porque você descobriu quem você é em Deus. Nós éramos os improváveis. Nós éramos as pessoas certas que não íamos dar certo. Era certo que a nossa derrota estava proclamada. Mas pela fé em nome de Jesus, alguém se levantou e pregou para nós. Alguém orou por nós, alguém chorou por nós. E quando alguém chora por alguém, irmãos, é Deus que enxuga dos olhos toda lágrima. É Deus que vai gerando homens e mulheres para uma geração forte. Quando Jesus pergunta para ele o que ele quer, Jesus olha para ele e diz isso. Jesus viu que o problema dele era além do físico, era emocional. Trate do seu emocional. Mas eu tenho dinheiro, por acaso eu tenho dinheiro para fazer análise? Por acaso eu tenho psicóloga? Por acaso eu tenho alguém que me ajuda? Vou te dar um conselho. Quando você tiver uma ajuda, um psicólogo, um analista, glória a Deus por isso. Pegue essas ferramentas e trabalhe em seu favor. Mas se você não tiver, ouça um conselho de uma mãe para filho. Entra no seu quarto. Isso está escrito em Tiago. Entra no seu quarto. Fecha a porta. E fale em secreto com Deus. O Senhor ouve você. Mas para chegar no quarto, se despir, para chegar no quarto e se jogar e se rasgar, e dizer: faz de novo na minha vida, faz algo novo na minha vida. Eu estou ouvindo dizer que o Senhor é poderoso, eu estou ouvindo dizer que o Senhor é poderoso, então eu quero crer, então eu me aproximo do Senhor pela fé, e eu creio que o Senhor vai fazer algo novo na minha casa. O Senhor pode tocar meu casamento, o Senhor pode tirar toda a rigidez, toda a indiferença do meu casamento. O meu marido fala uma palavra, eu falo outra, os meus filhos falam uma palavra, nós falamos outra. Há uma discórdia dentro da minha casa. Você está no culto do milagre, e em nome de Jesus nós vamos alinhar a nossa fala, e nós vamos falar em alto e bom som: o Senhor é meu pastor, e de nada nós vamos ter falta.
Se alinhe, vá para o quarto, feche a porta e ore em secreto. E o Senhor que nos ouve, Ele mudará a nossa história. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus viu que o problema do homem era também emocional, Jesus disse para ele: homem, levanta-te. Pega tudo isso, levanta-te e anda. E diz que o homem, irmãos, um homem com as pernas atrofiadas, os pés tortos, tudo seco, mas ele recebeu uma palavra de ordem. É aí que é o nosso milagre. Milagres, Juliano, Dani, milagres não se explicam. Você não precisa ver para você crer, você precisa ouvir e acreditar. Quando você ouve e você acredita, a palavra tem poder de ação na nossa vida. É como as águas, André. A água parada, ela não pode movimentar. Mas quando uma água é movida, diz a Bíblia lá em Jó, que até para um tronco seco há esperança. Ao cheiro das águas, ele volta a brotar. Irmãos, não sinta-se o pior de todos os homens. Não pense que a sua casa não tem solução. Ouça o que o Senhor está dizendo: eu vou fazer coisa nova no meio de ti. Eu vou irrigar a água até você. E aonde houver sequidão, vai haver vida em nome de Jesus. Onde houver morte, vai haver saúde, vai haver vida em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: eu creio que tu existe e é o único que pode me presentear em nome de Jesus.